Fala pessoal, vocês sabem muito bem que todo trimestre eu falo a respeito da Earnings Call da Disney, ou seja, eu falo a respeito dos resultados financeiros e dos resultados em termos numéricos, né, dos serviços de streaming, e hoje os resultados foram muito bons por um lado, mas muito ruins por outro. Então, vamos lá! Então pessoal, se vocês acompanham o canal, vocês já conhecem esse quadro, então eu vou cair de cabeça nos números do Disney Plus, depois eu mostro pra vocês como vocês fazem pra acessar essa reunião que aconteceu hoje, se vocês tiverem interesse, e principalmente qual efeito esses números tiveram nas ações da empresa. Então começando, os números foram muito bons pros serviços de streaming. O Disney Plus cresceu, o Hulu cresceu, o ESPN Plus cresceu, então todos os serviços de streaming cresceram bastante e a Disney como um todo continuou crescendo dentro deste universo. E o Disney Plus, como vocês podem ver nesse quadro que eu vou colocar aqui agora, cresceu muito, né? Cresceu 12,1 milhões de novos assinantes, né? Nesse último trimestre. O trimestre anterior tinha sido ainda melhor, com 14,4. E esses dois trimestres estão muito bons, estão bastante equilibrados, né, com o que a gente tem visto até agora. E o melhor de tudo, se a gente pegar o Disney Plus como um todo, bateu as expectativas. Tinham expectativas de 9 milhões, né, de crescimento para o Disney Plus e o Disney Plus cresceu 12,1. Então se a gente olhar aqui, né, ó, teve um trimestre obviamente melhor, lá com 30 milhões, 13,2, 21, depois 12,4, só que de 2021 para cá, o máximo que a gente viu foi 14,4 e esse foi 12,1. Então, nem de longe foi um trimestre ruim e bateu de longe as expectativas. Vocês vão se lembrar que no trimestre passado da Netflix, ela bateu por 2 milhões as expectativas e as ações dispararam, né, mais de 20%. E a Disney, que tinha expectativa de 9 milhões, acabou crescendo 12,1, mas mesmo assim as ações não corresponderam da mesma forma e eu vou explicar isso para vocês também no decorrer do vídeo. E pessoal, só lembrando vocês, mais uma vez, está rolando o Esquenta Black Friday lá na Amazon, tem muitas promoções legais. Eu acabei de comprar um computador novo que eu estava pesquisando fazia bastante tempo, eu vi lá que estava na promoção, na mesma hora eu entrei e comprei, então eu tô recomendando para vocês. Entrem aqui no link abaixo, se vocês comprarem alguma coisa, vocês ajudam bastante o canal sem gastar um centavo a mais por isso. Então acessem o link, não custa nada, né? Se você tem alguma coisa que você está querendo comprar, se você está pesquisando por algum produto, entre lá na Amazon que você pode encontrar uma grande promoção. Algumas pessoas inclusive já me agradeceram por inbox porque acharam algum item interessante lá no Esquenta. E outro serviço que continua indo muito bem é o próprio Hulu. Eu vou entrar em mais detalhes para vocês terem uma ideia um pouquinho mais para frente. Agora eu tô falando mais do panorama geral de cada um dos serviços. A gente vê que o Hulu é a menina dos olhos de ouro da Disney, pelo menos em território americano. A gente tem ali em 2012, né, o Hulu não pertencia somente à Disney. Conseguiu 2 milhões de assinantes, depois 3, 5, 9, 12... Aí viu disparando para 20, 26, 32, 37 e finalmente 47,2. Então esse é de ano a ano, né? Então a gente tem 37 milhões no ano de 2021 e 47,2 no ano de 2022. Realmente um crescimento muito bom para um serviço de streaming que se encontra somente nos Estados Unidos. E finalmente o ESPN Plus, né, que também continua crescendo. Eles falaram bastante a respeito do ESPN Plus, até porque eles investem muito dinheiro em esportes, né, mas a gente vê que o ESPN Plus também, de 2019, se vocês olharem esse gráfico, não é, né, ano a ano, é trimestre a trimestre. Então se a gente olhar, essa lista começa no primeiro trimestre de 2019 com 1,4 milhões, né, aí sobe para 2.2, 2.4 e vai disparando para 6.6, para 12, para 14, para 21 e finalmente para 24.3 nesse último trimestre agora. Então 24.3 milhões de pessoas são assinantes. Obviamente a Disney tem todo aquele rolo envolvendo os pacotes, né, envolvendo os famosos bundles, onde você assina somente uma assinatura, né, digamos assim, mas você conta como um assinante do Disney Plus, do Hulu e do ESPN Plus. Então, se vocês contaram, né, todos esses números que eu falei, a Disney avançou de 120 milhões de assinantes no total em 2020 para 196 milhões em 2021 e agora 235 milhões em 2022. Se eu não me engano, no trimestre passado a Disney na somatória total tinha 221 milhões de assinantes no total, agora com 235, então foi um aumento na casa dos 14 milhões nas 3 plataformas diferentes. Obviamente o Star Plus
eles estão somando o número junto com o Disney Plus, coisa que eu discordo plenamente. Eles deveriam, no mínimo, estar somando junto com o Hulu, ou, né, num mundo ideal, eles estariam colocando mais uma aba ali falando a respeito do Star Plus. E aqui no trimestre passado eu criei esse gráfico para manter vocês informados a respeito dos splits, né, dentro do Disney Plus, onde o Disney Plus tem mais assinantes, onde o Disney Plus tem menos assinantes. A gente tem aqui, ó, no Hotstar, o Disney Plus tem 61,3. Hotstar, obviamente, é o Disney Plus lá da Índia, onde a Disney cobra um valor muito barato. Então aqui um aumento de 2,9 milhões no Disney Plus Hotstar. Depois nos Estados Unidos, 46,4 milhões, foi um aumento bem considerável de 1,9 milhão de assinantes lá nos Estados Unidos, porque no último trimestre os Estados Unidos cresceu menos de meio milhão, então foi um trimestre muito positivo nesse sentido. E agora a gente tem que o internacional, né, foi de 7,3. Então, fora da Índia e fora dos Estados Unidos, aqui na América Latina, por exemplo, na Europa e etc., um crescimento de 7,3, que novamente é um crescimento muito positivo. E essa é a divisão total, né, do grupo Disney. Aqui a gente tem Disney Plus, como eu disse, nos Estados Unidos, 46,4, internacional 56,5, Disney Plus Hotstar 61,3, Hulu 42,8, né, o Hulu normal, 4,4 do Hulu Live, né, que é um Hulu muito mais caro, que custa hoje acho que $85, que você tem acesso aos canais ao vivo, e também ESPN Plus com 24,3. Então todos esses cresceram, ou seja, em termos numéricos nos serviços de streaming, foi sensacional. A Disney cresceu em todos os segmentos, cresceu em todos os serviços, mesmo se a gente dividir o Disney Plus entre Hotstar, entre Europa, entre América Latina, a gente viu um crescimento em todos esses territórios e o Disney Plus consolidou mais ainda a sua posição entre os maiores serviços ao redor do mundo. Mas então por que as ações estão despencando tanto? Enquanto eu assistia, né, a Earnings Call, as ações já estavam em queda prevista pelo menos de 5% para amanhã, e agora, enquanto eu gravo o vídeo, antes de começar a gravar o vídeo pelo menos, eu entrei, a queda já estava em torno de 8%, eu acredito que a queda vai continuar subindo mais ainda até que o mercado abra amanhã. Mas por que isso está acontecendo? Porque a Disney, mesmo tendo batido as previsões, ela acabou tendo resultados negativos tanto em parques, não foi tão negativo assim, né? Foi relativamente negativo, quanto em termos de receita. A receita estimada, né, era de 21,26 e a Disney acabou fazendo 20,15 bilhões de dólares. Então de 20,15 para 21,26 pode parecer próximo, mas é uma diferença considerável na cabeça dos acionistas, então as ações caíram em decorrência disso e também em decorrência do resultado dos parques, que eles esperavam uma receita de 7,5 bilhão e acabaram fazendo 7,4. Novamente uma diferença bem mínima de 0,1. E além disso, o principal fator, pelo menos pelo que eu consegui ver aí, eu dei uma pesquisada bem rápida antes de trazer o vídeo, e pelo que os próprios acionistas perguntaram no decorrer da Earnings Call, o maior fator para essa queda é justamente o prejuízo dos serviços de streaming de 1,5 bilhão nesse trimestre. 1,5 bilhão de prejuízo é sim um prejuízo muito alto, só que vale a gente lembrar, né, quem acompanha aqui o canal sabe muito bem, desde que o Bob Iger era presidente, ele falava, o Disney Plus só vai dar lucro em 2024 e talvez no final de 2024, então não espere que 2024 já seja um ano extremamente bem sucedido. Eu não sei por que os acionistas continuam esperando que o Disney Plus seja lucrativo em 2022, sendo que o Bob Iger falava isso inclusive antes da pandemia, né? Então a gente teve uma crise muito grande, né, nesse meio do caminho, então não seria nada de outro mundo que a Disney falasse, ó, por causa da pandemia o Disney Plus vai começar a ser lucrativo somente em 2025. Eu sei que a pandemia foi também positiva para os serviços de streaming, mas em termos de lucratividade, os custos aumentaram, eles tiveram que investir em muita coisa, os parques fecharam, então indiretamente a Disney foi muito afetada. Então não seria nada de outro mundo que eles prorrogassem, inclusive, né, essa expectativa de lucratividade. Então, mesmo com um aumento considerável aí no volume de assinantes, mesmo com eles batendo de longe as expectativas, não foi o suficiente para animar os acionistas. Talvez tenha funcionado um pouquinho para contrabalancear, porque talvez se a Disney não tivesse atingido essa meta dos 9 milhões também, vamos supor que a Disney tivesse ficado ali com 7 milhões ao invés dos 12, possivelmente as ações cairiam aí na casa dos 20%, como já aconteceu com a Netflix. Então pode ser
que tenha ajudado a balancear essa situação. Mas a queda vai acontecer de fato amanhã, o que também é algo esperado, né? Porque a indústria como um todo não está num momento muito positivo. Os Estados Unidos como um todo, né, tá esperando, os acionistas norte-americanos estão esperando uma crise, né, por vários motivos aí, tem vários sinais aí que vai acontecer sim uma crise econômica norte-americana. Então eu acho que o setor de entretenimento, como é quase que um extra aí na vida das pessoas, não é um supermercado que as pessoas precisam, né? É entretenimento, então eu acredito que seja um setor mais afetado em um momento de crise. E outra coisa que eu acho que não deve ter animado tanto assim os acionistas é que o tom da reunião foi bem negativo, né? O Bob Chapek, quer dizer, falou que se não acontecer uma crise econômica, eles vão bater a meta de 2024, né, de lucratividade pro Disney Plus. Então acho que várias coisas que ele falou tem um pouquinho de duplo sentido, meio que dizendo, ó, pode ser que não dê certo, pode ser que não seja dessa forma, né? Eles estão gastando muito dinheiro. A Disney já falou que em 2023 vai gastar 30 bilhões de dólares em conteúdo. Eu, sinceramente, não sei, tirando o conteúdo esportivo, que aí tudo bem, né? Eles estão investindo, estão jogando lá no ESPN Plus, né? Mas tirando isso, onde eles estão gastando tanto dinheiro assim, dá pra contar no dedo aí os grandes projetos que foram lançados no Disney Plus, os grandes filmes que foram lançados no cinema, pra onde tá indo? Vamos tirar ali 15 bilhões que seja, né, desses investimentos que eles fizeram em conteúdo esportivo, NBA, etc. Vamos considerar somente os outros 15 bilhões para filmes e séries, onde eles investiram tanto dinheiro assim, porque parece que não tiveram tantos lançamentos assim da Disney, não chegaram tantas coisas. Eu não sei se eles já estão considerando investimentos futuros, né? Não dá para saber exatamente para onde vai esse orçamento todo, mas de qualquer forma, eles têm que dar uma puxada na rédea, né? Porque os acionistas realmente se assustam, né, quando ouvem esses números tão altos. Então aqui, pessoal, como eu estava falando para vocês, né, só mostrando as ações, a situação parece ter melhorado um pouquinho. Como eu disse, durante a Earnings Call, no finalzinho da Earnings Call, esse número aqui estava em torno de menos 5%. Agora há pouco eu entrei, estava menos 8,9%, quase 9%, e agora retornou para menos 6,5%. Então não sei se vai bater a marca dos 10, como eu previ agora há pouco, né, porque eu entrei novamente e a situação já mudou. Mas mesmo assim, obviamente, vai cair bastante, né? Ó, esse número de 182 provavelmente vai cair para 170, 165, né? Que é o valor de mercado, aqui o market cap, né? 165 bilhões de dólares. Então, se a gente der uma olhada no ano até agora, né? O ano continua terrível para a Disney. Ela estava ali com 157 dólares por ação, caiu para 99 e agora a gente ainda pode esperar uma queda para casa dos 93, né? Como a gente pode ver aqui do lado. Então a empresa está praticamente perdendo metade do seu valor de mercado de um ano para cá, né? E se a gente colocar o One Year, eu acho que a diferença aumenta, não, mantém mais ou menos a mesma coisa, né? Não aumenta muito. E só por medida de comparação, a Netflix aqui, né, que também despencou bastante, de 541 para 263, então a Netflix literalmente perdeu metade do seu valor de mercado, só que se a gente analisar o último mês, a Netflix cresceu, né? De 228 caiu para 214 e agora subiu para 263, né, para um valor de mercado de 118 bilhões, né, e já tem um crescimento pequeno previsto para amanhã. E aqui, né, só aproveitando para explicar para vocês agora no final do vídeo como vocês fazem para acessar essa Earnings Call. Vocês podem entrar aqui, ó, The Walt Disney Company, né, ó, waltdisneycompany.com, muito simples. Você entra aqui em Investor Relations, Events and Presentations, clica aqui e você vai ter aqui os eventos, né? Aqui, ó, 8 de novembro de 2022, Disney Fiscal Full Year and Quarter 4, né, 2022 Earnings Result Webcast. Você vai entrar aqui, aí você tem Listen to the Audio Webcast Replay, Earnings Report e Financial Reconciliation. Você pode entrar aqui no Earnings Report, né, ó. Eu vou abrir só para mostrar para vocês como que funciona. Vou dar um pequeno zoom para vocês verem de onde eu tiro os números, né, ó, que eu mostro para vocês. O crescimento dos serviços. Né, ó, a gente vai descendo, tem vários números aqui, a maioria deles é meio irrelevante aqui para vocês. É esse quadro que mais importa, que a gente vê a evolução, né, ó. Outubro de 2021 e outubro de 2022. Estados Unidos e Canadá, 46,4. Todos aqueles números que eu transformei em imagens para ficar mais palpável, né, digamos assim, estão aqui
nesse quadro. Obviamente eu faço um acompanhamento, então você não vai encontrar as mesmas informações somente no Financial Report. E aqui outro ponto importante, né, que eu queria falar com vocês também é o valor, ou seja, o ARPU, né, que é Average Revenue Per User. Aqui o ARPU caiu na maioria. Então aqui, ó, de 2021 para 2022, nos Estados Unidos a Disney reduziu o preço de 6,81 para 6,10, então uma queda no valor. Internacionalmente, de 5,62 para 5,8, então aumentou, né, no mercado internacional. Aqui caiu de 6,24 para 5,96, de 64 centavos para 58 centavos o Disney Plus Hotstar. Então, para vocês terem ideia, né, os usuários do Disney Plus Hotstar pagam muito pouco para utilizar o serviço. Aqui de 4,12 para 3,91, então uma queda de 5% no Disney Plus Global. No ESPN a gente vê um aumento. Como eu disse, né, o ESPN foi um grande sucesso nesse último trimestre. 4,74 para 4,84. E o Hulu, né, ó, de 12,75 para 12,23. E o Hulu Live Plus SVOD de 84,89 para 86,77, também um crescimento. Mas aqui, convenhamos, é um valor bem absurdo, né, para você pagar por um serviço de streaming. É o equivalente ao DirecTV Go com Hulu aqui no Brasil, mais ou menos, né? Porque eu já entrei no Hulu Live, eu já dei uma olhada como funciona. É um serviço de streaming muito bom, mas eu não sei se vale quase $90. E aqui tem muitas outras informações interessantes, né? Se vocês tiverem interesse em ler, eles falam a respeito dos filmes em específico, né? Ó, aqui, ó, Thor, Amor e Trovão. Aqui ele tá fazendo uma comparação com o trimestre do ano anterior, né? Aqui tem os Disney Parks, Experiences and Products. Então tem muita coisa interessante se vocês quiserem dar uma olhada, né, um pouquinho mais a fundo nessa situação. Mas de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, né, dos números do Disney Plus, dos números do Hulu, né? Vocês acham que eles deveriam mostrar os números do Star Plus ou não? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.